A paz, meus amados, estamos aqui com mais um projeto, estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e hoje muito bem acompanhados aqui, com nossos irmãos Sérgio Medeiros, foto e vídeo, e Fábio Primo, muito bem acompanhados e assistidos aqui por esses dois grandes homens de Deus. E dando continuidade ao nosso estudo, nós vamos estudar hoje 2 Samuel no capítulo 10. Capítulo 10. Capítulo 10 vai falar que Davi derrota os amonitas e os sírios. Mas nós bem que poderíamos colocar um outro título nesse capítulo. Nós poderíamos colocar, por exemplo, o título As Consequências de Seguir os Maus Conselhos. E vocês vão ver isso daqui a pouco. Versículo 1 diz assim: E aconteceu depois disto que morreu o rei dos filhos de Amon. Lembrando que os amonitas são descendentes de Ló, ok? Sobrinho de Abraão. E aí o seu filho Hanum, filho do rei dos amonitas, que acabara de morrer, que por ironia, Hanum quer dizer bondoso, ele começou a reinar no lugar de seu pai, lá no reino dos amonitas. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanum, filho de Naás, como seu pai usou de benevolência comigo. Vamos lembrar que Naás, ele era o governante amonita na época em que Saul, o rei Saul, o derrotou. Isso está registrado lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 11, ok? Mas depois, Naás, ele honrou os termos de paz entre Israel e os amonitas até o reinado de Davi, e aí eles passaram a conviver bem. Então, quando Naás agora morre, o rei Davi, ele vai usar de benevolência com o seu filho, tudo bem? E ele vai enviar os seus servos para consolar o seu filho acerca da morte do seu pai. E foram os servos de Davi lá para as terras de Amon. Versículo 3. Então disseram os príncipes dos filhos de Amon. É aí que vem o mau conselho que nós precisamos discernir, porque às vezes tem a aparência de ser um bom conselho e não é. Mas o príncipe, infelizmente, deu ouvido aos maus conselhos, ou melhor, o recém-rei dos amonitas deu ouvido aos seus príncipes e se deu mal e vai se dar mal por conta disso. Tudo bem? Então disseram os príncipes dos filhos de Amon ao seu senhor Hanum: porventura honra Davi teu pai aos teus olhos, porque te enviou consoladores? Não te enviou antes Davi os seus servos para reconhecer, isto é, para espiar a terra, para transtorná-la, quer dizer, para atacá-la depois? Versículo 4. Quando o Hanum ouviu isso, esse conselho dos seus príncipes, tá? Então tomou Hanum os servos que Davi enviara a ele. Sabe o que o Hanum fez com esses servos de Davi, irmãos? Raspou metade da barba desses homens, cortou a metade das vestes desses homens até as nádegas e os mandou embora dessa forma, com a metade da barba raspada e com a metade da roupa rasgada até as nádegas aparecendo, e assim os despediu. Tá? Versículo 4. Então tomou Hanum os servos de Davi, raspou a metade da barba, cortou a metade das vestes, as nádegas e os despediu. Hanum raspou metade da barba porque isso fazia com que a aparência daqueles homens ficasse ridícula, tá? Mas não é só isso, mas também aqueles homens iam ficar parecendo, aos olhos de quem os visse, como se fossem transgressores, porque a lei de Moisés, que está escrita lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 27, proibia ao homem raspar a barba, tá?
E lá em Isaías, no capítulo 15, no versículo 2, associa, tá, essa questão de raspar a barba, tá, e rasgar as vestes como uma atitude de lamentação, de vergonha, ok? Então, o rei dos Amonitas, sabendo disso, que ia envergonhar profundamente os servos de Davi, ele faz isso com eles. Tudo bem? Agora, no versículo 5, quando Davi foi informado que isso aconteceu, irmãos, aí mandou mensageiros para encontrar com esses homens, que já estavam agora profundamente envergonhados, e disse o seguinte: olha, vocês vão para Jericó, não venham para Jerusalém assim não, porque vocês vão chegar em Jerusalém com a metade da barba cortada e vocês vão ser interpretados como se vocês tivessem cometido alguma transgressão às leis de Moisés. Não venham para Jerusalém dessa forma. Vocês vão para Jericó, ficam lá até a barba crescer novamente. Porque Jericó tinha uma cidade lá chamada Cidade Refúgio, ok? Nessa Cidade Refúgio, era uma cidade para onde as pessoas que cometiam crimes, mas não eram crimes, eram crimes dolosos, aqueles crimes que você cometia sem querer cometer, tudo bem? Então você tinha um refúgio nessas cidades. E ali você ficava protegido por lei, porque era proibido a pessoa que foi a família, né, alguém ligado àquela pessoa que se tornou ré no crime, tá? Ir lá e vingar o criminoso, doloso, tudo bem? Na cidade de refúgio. Isso era proibido por lei. Todavia, também ela não podia sair lá de dentro da cidade de refúgio. Ela tinha que ficar lá na cidade de refúgio a vida inteira. Não podia sair daqueles termos daquela cidade até a morte do sumo sacerdote. Quando o sumo sacerdote da época morresse, aí ela podia sair, sem nenhum problema. Mas até o sumo sacerdote permanecer vivo, ela tinha que ficar lá dentro da cidade de refúgio. E aí Davi, embora aqueles homens não tivessem cometido crime nenhum, tá ok? Ele mandou que eles fossem para lá até que a barba crescesse, para que eles não fossem confundidos como homens transgressores. Davi teve esse cuidado com esses homens. Versículo 6 vai dizer, meus irmãos, que vendo que os filhos de Amon, que essa situação os fez abomináveis para com Davi, que Davi não gostou nem um pouco dessa história, então eles começaram a se preparar para a guerra. Enviaram os filhos de Amon e começaram a alugar os guerreiros lá dos sírios, da região de Bet-Reob, e os sírios de Zobá. Zobá, para a gente lembrar aqui, era aquele exército governado por aquele rei Hadadezer, com quem Davi já havia guerreado e vencido. E parece que lá no capítulo 8 que nós estudamos isso. E os amonitas pagaram esses mercenários, vamos chamar assim, esses homens de outros exércitos, 20.000 homens para lutar de pé. Do rei Maaca, eles pagaram 1.000 homens, e dos homens do rei lá da região de Tobi, eles pagaram 12.000 homens, ok? Então, no total aqui, vamos somar aqui, vai dar o quê? 20, 12.000, 33.000 homens contra o rei Davi, né? Eles começaram a se organizar nessa guerra. De maneira que, ouvindo Davi, o que ele faz? Ele chama Joabe, que é o chefe do seu exército, pega os seus valentes, tá? Ele nem envia o exército todo, não, tá? Ele pega uma grande parte do seu exército, os seus melhores, e envia Joabe para esta guerra. Versículo 8. Saíram os filhos de Amon, ordenaram a batalha à entrada da porta, mas os sírios de Zobá e os sírios que vieram de Reob e os homens de Tobi e de Maaca ficaram no campo. Então preste atenção. Olha só. Os filhos de Amon ficaram à porta da cidade e os outros ficaram no campo.
E aí, quando Joabe sai para a batalha, ele se vê no meio desses dois exércitos. Então, versículo 9 vai dizer: vendo, pois, Joabe que a batalha estava preparada contra ele pela frente e pela retaguarda, ele se vê numa situação delicada. E aí ele escolheu, dentre todos os homens de Israel, formou em linha contra os sírios. Então, ele dividiu o seu exército em dois grupos. Ele, que era mais experiente, resolveu atacar os sírios, que estavam em maior número, pegou o seu irmão Abisai, que também era bom e experiente de guerra, versículo 10, e entregou a direção do outro grupo para Abisai, seu irmão. Lembrando aqui que esse Abisai é aquele mesmo que, quando Davi quis ir lá no acampamento de Saul, lembra disso? Que ele disse assim: quem irá comigo lá no acampamento de Saul? Né? Aí Abisai diz assim: eu vou. E foram só os dois. Quando Davi ainda não era rei, estava sendo perseguido por Saul. E aí Davi e esse Abisai aqui, tá, que era inclusive seu sobrinho, eles entraram lá no acampamento de Saul e pegaram Saul dormindo. Abner, que na época era chefe do exército, Saul estava dormindo, foram lá, pegaram a lança do rei, não mataram o rei de Saul, mas pegaram a lança dele. Como quem disse: se eu quisesse te matar, eu te matava. Então, esse cara que foi com Saul, perdão, deixa eu corrigir aqui, o cara que foi com Davi para o acampamento de Saul é esse Abisai aqui, que era irmão de Joabe. Então Joabe foi atacar um grupo, maior grupo, né, que eram os sírios, e o Abisai ficou para atacar o outro grupo. Versículo 11. E disse: se os sírios forem mais fortes do que eu, Joabe conversando com seu irmão Abisai, ó, se os sírios forem mais fortes do que eu, você vem me socorrer. Mas se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, aí eu vou te socorrer. Porque nós estamos numa situação aqui meio delicada. A gente vai ter que dividir o exército, tá bom? Eu vou atacar um grupo, você vai atacar o outro, mas vamos ficar atento, porque se um de nós começar a enfraquecer, o outro vai e vai socorrer. Versículo 12: esforça-te, pois esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Bom, olhando assim, parece até que Joabe é aquele homem espiritual, né? Esforça-se, né? A cidade do nosso Deus, faça o Senhor o que bem pareceu aos seus olhos. Não, Joabe não é esse homem espiritual todo, não. Mas ele precisava dar uma palavra de ânimo ali, né? Ele precisava dar aquela palavra. Todo comandante, todo chefe de exército, ele precisa dar aquela palavra de ânimo para o seu exército, a fim de levantar a moral do seu exército para a batalha, e está aqui Joabe fazendo esse papel. Versículo 13. Então se achegou Joabe e o povo que estava com ele a peleja contra os sírios, ó, meteram o pé, irmãos, fugiram diante dele. Quando lá os amonitas viram que os sírios fugiam, também deram o pé. A situação é meio assim contagiante, né? Viu um exército, um grupo metendo o pé, vamos meter o pé também. Então eles fugiram também diante de Abisai e entraram na cidade, tá? Quando eles entraram na cidade, naturalmente que eles ficaram ali protegidos pelas fortalezas da cidade. E aí Joabe perseguiu os filhos de Amon, mas em determinado momento Joabe percebeu que já estava suficiente e volta para Jerusalém. Vendo, pois, os sírios que foram feridos diante de Israel, eles se aproveitam dessa oportunidade, tá? E eles começam a refazer o seu exército para uma nova batalha. E é nessa hora, a partir do versículo 16, que entra em ação esse Hadadezer de novo, esse mesmo carinha que lutou contra Davi lá no capítulo 8. Esse camarada, ele tinha um exército enorme, irmãos. Talvez era um dos caras mais respeitados ali daquela região. Era esse rei de Zobá aqui, o Hadadezer, que adorava entrar em guerra dos outros, né? Adorava entrar em guerras alheias, porque ele queria, na verdade, dominar toda aquela região ali. Queria ser o cara daquela região. Então era do interesse dele derrubar
o reinado de Davi, tá? Que estava se estendendo, crescendo cada vez mais. E ele vai entrar nessa guerra de novo, tudo bem? Já tinha entrado contra os moabitas, perdeu, e agora vai entrar nessa guerra para defender os amonitas. E o que ele faz? Ele chama, né, os sírios que estão vivendo lá na região do outro lado do rio Eufrates e manda chamar essa galera, tá? E vieram a Elã. E quem está à frente desse grande exército depois do rio Eufrates é um camarada chamado Sobaque, que era capitão do exército de Hadadezer nessa região, e começou a marchar entrando na guerra. Versículo 17, quando essa informação de guerra chega para Davi, aqui tem um intervalo, tá? Que o capítulo 11 vai entrar nesse intervalo aqui, tá, irmãos? Porque Davi não está na guerra não, hein? Na guerra contra os amonitas e os sírios, tá? Só está Joabe e Abisai. O Davi está no castelo. E a gente vai ver no próximo capítulo 11, que o Davi fica no castelo e é aquele episódio que ele acorda tarde, vai passear lá no terraço do castelo, vai ficar de bobeira e vai avistar quem? Quem que ele vai avistar? Bota nos comentários aí. Você sabe quem ele vai avistar. Vai avistar aquela mulher tomando banho. Qual o nome dela? Bota o nome aí, você sabe. Batseba. Você que está acompanhando, você sabe disso. Inclusive, deixa eu lembrar aqui que esse nosso estudo está merecendo o seu like, hein? Tá ou não tá? Tá merecendo o seu like. Então, senta o dedo no like aí, compartilha o estudo, tem um sininho aí, pode apertar aí para você receber as nossas notificações e continuar acompanhando conosco aqui, que toda quinta-feira tem estudo para você. Tudo bem, meu irmão? Amém? Então tem um intervalo aqui, tá certo? Entre o capítulo 10 e o 11, tá? Quando acontece isso aqui, que o Hadadezer entra na guerra, o Davi já adulterou com a Batseba, tá? Ele já adulterou com a Batseba. Mas a gente só vai ver isso no capítulo 11. Então Davi foi informado que ele estava lá em Jerusalém, pecando, fazendo as bobagens dele, tá? E aí, quando ele fica sabendo que o Hadadezer vem com um grande exército para atacar aquele exército que ele enviou sob o comando do Joabe e do Abisai, aí ele entra na guerra, tá? Ele ajunta todo Israel, atravessa o Jordão, parte para Elã, mais ou menos uns 40 quilômetros a 60, e os sírios se puseram em ordem contra Davi, que agora Davi está na guerra. Versículo 18, porém os sírios fugiram de diante de Israel, e Davi feriu dentre os sírios aos homens de 700 carros de guerra e 40.000 homens de cavalaria. E feriu também esse chefe de exército aí, o capitão do exército, o Sobaque, que era capitão do exército de Hadadezer, que morre nessa batalha. Versículo 19, vendo, pois, todos os reis servos de Hadadezer, você vê que esse Hadadezer, ele tinha vários reis vassalos que serviam a ele, porque ele era o cara ali daquela região. Quando eles viram que os servos de Hadadezer foram feridos diante de Israel, aí eles resolvem fazer paz com Israel. E a gente vai ver que, infelizmente, às vezes a paz só se conquista com a guerra, infelizmente. E passaram a servir a Israel, passaram a servir a Davi. E temeram os sírios de socorrer os filhos de Amon. Parece que os sírios, né? Que eles aprenderam. Será que aprenderam? Coloca nos comentários aí. Será que os sírios finalmente aprenderam a parar de ficar entrando em guerra que não é deles? Né? Porque eles entraram na guerra lá contra os moabitas, de Israel contra os moabitas, e entraram de novo agora na guerra de Israel contra os amonitas. Estão sempre entrando em guerra que não é deles. Será que tem gente assim, irmãos, nos dias de hoje? Fica entrando em guerra dos outros? Né? Fica entrando em desertos dos outros? Tem uns irmãos que adoram entrar em desertos alheios. Ô, irmão, fica só no seu deserto, meu filho. Fica caçando deserto dos outros, não. Porque, olha só, deixa eu te explicar aqui, abrir um parênteses aqui no nosso estudo. Quando você entra no deserto dos outros, você, para sair desse deserto, meu irmão, só existe um caminho: assumir o prejuízo, tá bom?
Só existe um caminho, assumir o prejuízo. Senão tu não sai de lá de jeito nenhum. Então evita entrar no deserto dos outros, fica só no seu, porque o deserto nosso é aquele que o Espírito Santo nos leva para nos forjar, para nos capacitar, para nos treinar, para melhorar a gente, entendeu? Para nos, enfim, para trabalhar no nosso caráter. Esse deserto, esse deserto é bom, dói, mas é bom, tá bom? O deserto que não presta é aquele do pecado, que você só sai de lá com arrependimento, confissão, né? E arrependimento aí você sai, e deserto dos outros também não, porque aí você vai ter que assumir o prejuízo para poder sair. Tudo bem, meu irmão? Então, tá aí os sírios toda hora entrando no deserto dos outros, e esse tal de Adar deserto também que não aprende nunca. Então, assim nós vamos terminando o nosso estudo de hoje, de 2 Samuel, capítulo 10, deixando para nós aqui um grande aprendizado, tá? Que, para mim, bom, eu particularmente vou ficar com esse aprendizado aqui, do filho de Naás, o Hanum, tá? Quando Davi foi mandar os seus servos para consolá-lo pela perda do seu pai, ele deu ouvido aos maus conselhos dos seus príncipes, entendendo que Davi estava mandando espiões. Não, Davi não estava mandando espião nenhum. Davi estava de fato de coração mandando consolo, ok? Em nome do rei. Aprendo também, tá, que Davi deveria estar em todas as guerras, porque quando nós que guerreamos começamos a achar que a gente não precisa mais ir para a guerra, que a gente pode mandar outro guerrear em nosso lugar, é a hora que a gente começa a relaxar e abrir brecha para o inimigo. Então fica aqui um grande aprendizado, espero ter edificado a sua vida, que Deus te abençoe, um beijo no coração, amém e até a próxima. Paz.